Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca é? Ana Nogueira. Também descabelada. É, o isolamento, senhoras e senhores. Excepcionalmente, a Ana Nogueira também está descabelada. Gente, presta atenção nisso. Separamos 5 aspectos para a sua empresa rever agora, à luz das transformações que estão acontecendo no mundo. A gente fez uma curadoria do que sua empresa tem que olhar imediatamente e transformar para não só passar por essa crise de uma forma saudável, mas também rever o jeito de trabalhar no dia a dia da organização. É isso. Boa. O primeiro aspecto é a cultura organizacional. Missão, visão e valores precisam sair do papel e serem percebidos em tudo o que a empresa faz, em todos os relacionamentos que ela estabelece. Outro aspecto, colaboração e interdependência. Nunca ficou tão evidente que uma área depende da outra para existir, que num momento como esse o poder muda de mão, né? As nossas áreas de operação, logística, nunca foram tão relevantes e estratégicas. Então essa interdependência tem que ser vivida, inclusive nas metas, na forma de remunerar, na remuneração variável. Isso precisa ser construído para incentivar essa colaboração e essa interdependência. Senso de urgência. Todos os colaboradores têm que ter no seu DNA o senso de urgência. E urgência é entender que, às vezes, o que você planejou na semana passada precisa ser jogado no lixo, porque o cenário trouxe desafios novos e você precisa criar novas iniciativas para isso. Olhar global. A gente sabe que as empresas têm um papel muito maior do que os seus produtos e serviços oferecem para a sociedade. Elas têm um papel estratégico no mundo no qual elas estão inseridos. Então, olha agora para a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, uma agenda lançada pela ONU em 2015, que incluem aspectos ambientais, sociais e econômicos que interferem diretamente no seu jeito de fazer negócio. É uma agenda para empresa olhar e agir. Boa! Vamos falar de gente, o segundo aspecto muito importante. A gente está brincando aqui que VUCA no PPT dos outros é refresco, né? Ou seja, desde os anos 90 a gente fala de VUCA, a VUCA se materializou, saiu do PPT e a gente descobriu que as pessoas não estavam preparadas para a transformação. Então, gente que era sempre importante, a gente não estava capacitando do jeito certo, porque elas estão desesperadas. Então, a gente precisa de pessoas engajadas. E como é que a gente faz isso, gente? Aponta para missão, visão e valor. E se a sua missão, visão e valor não previu que a gente tem que ser mais humano do que nunca, mais empático do que nunca, mais solidário do que nunca, você tem que rever a sua missão. Multitalento, as pessoas têm múltiplas inteligências e olha que interessante, o que era algo irrisório, irrelevante num momento como esse virou fundamental. Então, por exemplo, o líder que não sabe se comunicar com a equipe pelas redes sociais ou através de ferramentas como essa que a gente está usando aqui, virou irrelevante. E aquela pessoa que não era líder, mas está conseguindo se comunicar com os seus pares, virou uma pessoa importante para a organização. Ou seja, multitalento, prepara a sua equipe para ser quase um canivete suíço, quase uma caixinha de ferramenta e ser genérico e esquecer a descrição de cargo. Tão importante quanto isso é ser diversa. Né? Equipes que são multitudo, multicultura, multireligião, multiorientação, multitudo, estão mais adaptadas para viver na diversidade. Né? A gente sempre renega a alteridade, a gente sempre expulsa quem é diferente da gente e é nessa hora que a gente descobriu que são os diferentes que estão transformando a nossa empresa. Então traz diversidade. A nossa amiga Carol Ignarra, que tem uma empresa chamada Talento Incluir, fez um vídeo conosco sobre diversidade, que está aqui no YouTube, você tem que ver, e ela disse, o home office deixou todo mundo igual, né? Então isso que é legal você olhar. Por outro lado, quem tinha dificuldades físicas, por exemplo, no dia a dia do trabalho, agora está performando melhor em casa. Então vamos olhar para isso do jeito certo. A comunicação e o conhecimento são estratégicos e precisam circular
na organização. Então, é hora da gente ter agilidade na hora de manter as equipes bem orientadas, bem informadas, sabendo qual que é o papel delas num cenário como esse. É importante fazer circular entre todas as áreas. Não esquece o comercial, as operações, a logística, o RH, todas elas precisam de uma capacitação intensa e contínua. E essa informação e esse conhecimento precisa virar prática, precisa influenciar a tomada de decisão. Só assim a gente vai ter uma tomada de decisão de fato estratégica, inteligente e relevante. As tendências, tudo que a gente mapeia, todo conhecimento que fica restrito a algumas áreas da organização precisam de fato circular e gerar transformação no jeito de fazer negócio. As áreas, a gente tem dentro das organizações áreas com muito conhecimento e isso precisa sair de PPTs e sair de reuniões onde poucos participam. Área de pesquisa, área de inovação, área de inteligência, de sustentabilidade, quanto conhecimento essas áreas já tinham e que poderiam ajudar as empresas a se prepararem melhor para um momento tão atípico como o que nós estamos vivendo. As áreas de sustentabilidade, por exemplo, já vinham estudando o impacto das questões ambientais e como essas questões mudam o jeito de fazer negócio, exigem um preparo. A atuação, por exemplo, em mudanças climáticas, que era visto como algo totalmente apartado para algumas organizações, de acordo com seu segmento de atuação, passam a ser super relevantes. Cuidar da saúde, se você não era desse segmento, não era algo que era visto com tanta prioridade. Hoje isso mudou. Então, olha para dentro da sua organização. Tem muito conhecimento ali dentro que precisa ser usado. Muito bem. Vamos falar de risco? Esse é treta, porque a gente agora descobriu que tinha área de risco que realmente estava mapeando as possibilidades de problemas e as oportunidades, e tinha muita área de risco que estava carimbando o papel, fazendo o ISO 9000 no século 21, mano. Risco é outra coisa. Risco é a gente poder criar cenários A, B e C para todo tipo de problema que surgir. Então, a atuação tem que ser baseada em fatos e dados, né? Tem que ser baseada em estudo. A nossa área de risco tem que ser uma área que está olhando para o mundo, não só para a sua indústria, não só para o seu segmento, não só para a sua área, mas olhando para fora. Muita área de risco estava olhando só para dentro. Agilidade na tomada de decisão, de novo na nossa apresentação vai aparecer rapidez, né? E rapidez, às vezes, em detrimento do perfeito, até porque perfeito não existe. Então, agilidade, ouvido atento aos colaboradores, quem está lá com o cliente com a mão no pulso do cliente, quem está lá ouvindo o cliente, quem está lá entendendo quais são as demandas, preocupações, ansiedades do consumidor. Então a gente tem que olhar colaborador e consumidor e circular entre as áreas, não ficar no nosso ar-condicionado com os nossos livros em várias línguas, ouvindo futuristas, que agora não podem mais se chamar de futurista, porque ninguém, à exceção do Bill Gates, previu o que estava acontecendo. Circular a fim de garantir que nós estamos fazendo a informação democraticamente ser discutida por todos. Para com essa síndrome de porteiro. Só vai fazer se eu deixar, só vai acontecer se eu permitir. Porque numa pandemia como esta, o poder está na ponta. Então não tem porteiro que segure essa galera na hora de resolver problema. Então a gente tem que empoderar a equipe na ponta. Troca controle por confiança. Área de risco. Troca controle por confiança, porque essa é a hora de exercitar esse fenômeno. E se mostrar parceira, né? Porque quando você se mostra humilde e parceira do negócio, você vai ser chamado para analisar junto algumas possíveis estratégias, algumas decisões, né? E aí fica muito mais orgânico, como de fato deve ser. Grana, como a gente lida com a grana dentro das organizações? A gente tem reserva de emergência? Algumas empresas que tinham um processo sério de gestão financeira já têm maior tranquilidade para esses meses de crise, de mudança completa no cenário, inclusive das vendas, né?
A gestão de processos buscando eficiência. Dá para economizar em tudo o que a gente faz. Se a empresa tiver uma cultura voltada para a eficiência em todos os seus aspectos, isso vai ficar claro e todo mundo vai ser um gestor financeiro, todo mundo vai buscar gastar menos e de forma mais relevante, e isso vai se dar para muito além da tua área. Isso é ótimo, porque você, como área que detém esse conhecimento técnico, influenciando o funcionamento de toda a organização, você se torna a área mais relevante mesmo. E uma gestão de orçamento para longo prazo. Por que a gente acha que a grana tem que acabar no dia 31 de dezembro? Porque senão eu não aprovo meu orçamento, a mesma quantidade de grana que eu tinha no ano anterior. A gente sai gastando de maneira desesperada para não perder orçamento. Veja bem, a grana é da empresa como um todo, e essa grana tem que ser zelada por todo mundo. Então, se acabou o ano e algum projeto precisou ficar para o ano seguinte, ou no andamento das coisas ele não se mostrou relevante, dava para esperar mais para fazer aquele investimento, a gente precisa olhar com essa visão mesmo de longo prazo, porque senão a gente começa a gastar de qualquer jeito ao ver que o ano está acabando e não dá. E gestão de recursos alinhada a conhecimento. Então, entenda para onde o seu negócio está caminhando, quais são as tendências, o que a tua área de pesquisa está prevendo, o que as práticas de inovação estão pedindo, e com base nesse conhecimento, você distribui a sua grana entre diferentes áreas, que ora vão precisar de mais grana para mudar radicalmente os seus processos, ora vão estar mais rodando, mais eficientes e podem ficar com um orçamento menor, mas isso precisa ter uma avaliação contínua, porque vai mudar e tem que mudar todo o tempo. Muito bem, senhoras e senhores, você deve estar estranhando o que a gente está fazendo aqui em pé, já que os nossos vídeos geralmente têm um outro posicionamento, um outro jeito. A gente adaptou a nossa vida, o nosso conhecimento, a nossa abordagem e a tecnologia para esse novo momento. Então, o que você acabou de ver aqui é uma pílula do que a gente está oferecendo para as empresas, né? A nossa casa virou um estúdio de TV e a gente usa, portanto, as plataformas do cliente, as ferramentas que o cliente tem para fazer transmissões simultâneas, para interagir com as pessoas, para responder perguntas. Essa semana foi super legal, a gente fez 2 eventos grandes, um deles tinha 130 pessoas online interagindo com a gente, né? Nós estamos vivendo esse momento, sociedade do cansaço. A gente está estudando muito esse conteúdo que é, veja bem, de um filósofo coreano. Tá? E ele fala sobre o cansaço, portanto, você como RH, você como líder, tem que selecionar bem o que tem que ir para a sua equipe. Não é tudo para todo mundo o tempo todo. Não é todo tipo de informação. Preserva um pouco da sua equipe, deixa a sua equipe um pouco sem fazer nada, pelo amor de Deus. As pessoas estão em casa mais cansadas do que estavam no trabalho. Então a gente tem que rever jornada, a gente tem que ver relação. Esse outro livro também tem permeado os nossos papos, Modernidade Líquida, do Bauman, para falar sobre como as relações em isolamento social se dão e como a gente tem que preparar o intelecto e emocional das pessoas para a volta. E é isso que a ANI e eu queremos oferecer para a sua empresa. Entra no nosso site, lá tem nosso e-mail, nosso contato, manda a sua dor, a sua preocupação, a sua necessidade para a gente, e a gente vai criar um conteúdo especial para você, numa abordagem específica para a sua marca, missão, visão, valores e jeito de treinar, numa ferramenta que for mais adequada para as suas pessoas, com interação, com as pessoas mandando perguntas para a gente podendo responder ao vivo em cores, para que ao final desse treinamento à distância, as pessoas voltem para o home office num outro patamar de consciência sobre o que é trabalhar em tempos de Covid-19. Boa! E permaneçam no home office, se assim fizer sentido, só voltem para o escritório em caso de necessidade, né? Essa também é uma transformação. Você falou, volte para o home office. É isso. Eu falei, volte. Você falou, vai ser incrível, é isso. Às vezes você vai descobrir que a tua atividade pode ter mais tempo à distância e isso virar uma prática constante. É muita transformação e a gente quer estar perto de vocês para construir junto. Exatamente. Isso tudo está acontecendo
E se a gente não voltar para nossa empresa e para nossas vidas melhores do que éramos, aí hashtag vem cometa, pessoal. Porque a ideia é que a gente passe por tudo isso que é dramático, mas que volte para a nossa vida não da forma como éramos antes, porque já não estava dando certo, mas melhores do que éramos, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de produtividade, de engajamento, de clima, mas sobretudo de autoconhecimento sua e da sua marca. Muito bem. Curte, comenta, compartilha. A gente precisa de novos conhecimentos para esse momento e a gente quer estar junto com você. Então, quanto mais gente tiver acesso a esse conteúdo, melhor. E clica no sininho se você gostou do conteúdo para sempre receber os novos posts, os novos vídeos que a gente faz aqui. É isso aí. Beijo. Beijo.